Eu sei que minha cama tá bagunçada, eu sei disso, mas tem só 2 semanas e 4 dias que eu operei, e quem tá recém-operado não tem obrigação de ficar arrumando a cama, não. Na verdade, às vezes que vocês veem a minha cama arrumada nos vídeos é porque eu arrumei só pro vídeo mesmo. Fazer o quê? A internet é uma mentira. Oi, gente! Eu espero que a luz não esteja estourando na minha cara, pelo que eu tô vendo ali do espelho que tá atrás do meu celular, esse gambiarra da vida, parece que não tá estourando, não. E o áudio eu espero que esteja de boa. E tem carro passando na rua. Acontece. Bom, tem pouco tempo que eu fiz a minha cirurgia, né? Então vocês viram um cross no meu pescoço, não se assustem, não criem pânico, porque é só mais uma cicatriz da minha redução da cartilagem tireoidica. Olha como ficamos bonitos aqui. Que ainda tá cicatrizando, né? Porque, gente, 2 semanas e 4 dias de operada, né? Não tem como tá tudo perfeito aqui na minha vida. Não tá. Mas a operação tá indo muito bem. Spoiler, porque os próximos vídeos provavelmente eu falarei das cirurgias, mas enfim. Pandora, sai! Nossa, mal comecei a gravar e você já veio atrapalhar. Sai, sai! Vou ter que fechar a porta mesmo que isso crie eco. Desculpa. Aí caiu uns negócios, aí tá uns fios jogados no chão, e a gata vai mexer e eu não vou arrumar isso porque, enfim, né? Recém-operada, a gente se reserva o direito de ficar preguiçosa mesmo. Mas então, vamos lá, né? Vamos direto logo agora. Frase ficou estranho. Do final do ano passado pra cá, aconteceram umas coisas que é tipo a mesma polêmica que acontece todo ano. Ai, cansa. Que é a questão de pessoas trans nos esportes, mais especificamente mulheres trans nos esportes, porque para os homens trans o pessoal que reclama disso tá cagando, não é mesmo? Bebam água. A questão toda é que uma atleta de vôlei, que é uma mulher trans, tá sendo reconhecida, tá, tipo, enfim, ganhando os holofotes finalmente. E um monte de gente não gostou disso, porque toda vez que uma atleta trans ganha alguma visibilidade, as pessoas fazem o quê? Falam merda por aí. Então, se você viu meu vídeo anterior, uns 2 vídeos atrás, eu acho, enfim, que eu falei sobre a harmonização de pessoas trans, vai ficar mais fácil de você entender. Se você não assistiu, tudo bem, você assiste esse daqui todo até o final, e aí depois você vai e assiste esse outro vídeo. No final desse vídeo aqui vai estar nos cards lá, bonitinho, você clica lá e assiste o vídeo sobre harmonização. Mas o que acontece é que, desde o ano passado, né, para as Olimpíadas do ano passado já, o COI, que é o Centro Olímpico Internacional, ele regulamentou a participação de pessoas trans, de atletas trans. Na verdade, já era regulamentado antes, só que eles abaixaram um pouco as exigências, porque antes era exigido cirurgia de transgenitalização para atleta poder competir, e eram exigidos 2 anos de terapia hormonal, né, de bloqueador de testosterona, ingestão de estrogênio no caso de mulheres trans, e de testosterona no caso de homens trans. Na verdade, eu nem sei se de homens trans era mencionado, porque homem trans pode competir independente de se harmonizar ou não. Pois é. Grava bem isso que eu acabei de falar, porque depois eu vou voltar nisso daqui. E aí, desde o ano passado para cá, o COI mudou um pouco essas regras e agora não é mais necessária a exigência de uma cirurgia de transgenitalização, até porque é Comitê Olímpico Internacional. Você não pode exigir uma cirurgia que não é todo país que está preparado para arcar com essa cirurgia. Aqui no Brasil mesmo é maior dificuldade para uma pessoa conseguir fazer uma cirurgia dessa, porque é caro, porque precisa de muita coisa para poder fazer a cirurgia, é burocrático. Então, assim, um dia eu falaria sobre isso. Então, assim, não tem como você exigir de todos os atletas de todos os países que façam essa cirurgia, até porque não é toda pessoa trans que quer fazer essa cirurgia de transgenitalização. Então eles tiraram isso, não precisa mais fazer a cirurgia para poder competir. E também eles diminuíram o tempo de hormonização. Homens trans, tanto faz se hormoniza ou não, vai lá, compete do mesmo jeito, tá bonito, só não pode passar a taxa de testosterona dele do limite que eles colocaram. Mas os homens trans não são o foco desse vídeo, o foco desse vídeo são as mulheres trans, porque elas que são atacadas, né, nessa questão. E eles também mudaram o tempo de hormonização para mulher trans. Ela tem que estar há 12 meses com a testosterona dentro do nível que eles estipularam, que é até 2 da medida lá deles, porque eu realmente não lembro. Isso vai estar aparecendo aqui embaixo.
Enfim, tem que estar nesse nível, não pode passar desse nível. Passou desse nível de testosterona, querida, você não compete. Tem 9 meses que você tá dentro do nível de testosterona, não vai competir porque é no mínimo 12 meses. Então tem que ter um ano ali de uma adequação da testosterona no nível que eles pedem. Isso é o básico. Então aí, graças a isso, graças a essas exigências e tudo, muitas pessoas trans puderam ser mais inclusas no esporte, e estão sendo. Tem algumas que já estavam, enfim, competindo há bastante tempo, e tem outras pessoas que vão começar a competir agora. Não que elas vão começar o treinamento delas agora, né? Mas agora elas vão ser reconhecidas. E aí isso gerou um monte de polêmica, um monte de picuinha, porque as pessoas elas falam que mulheres trans não falam nada dos homens trans foda-se pra esse povo, mas mulheres trans não podem competir com outras mulheres, porque, gente, que absurdo, como é que ela vai competir com outras mulheres sendo que ela é um homem? Sendo que ela tem as vantagens físicas de um homem. Como pode? Agora o homem trans que tá ali, né, que tem as desvantagens atléticas de ter nascido, né, num corpo feminino, foda-se se ele tá em desvantagem, dane-se, né? Porque não é importante, tá em desvantagem, a galera não se incomoda. Porque os homens trans competem com homens cisgênero, então seguindo a lógica desse povo, os homens trans estariam em desvantagem, mas não vejo gente aí reclamando porque tem homem trans em desvantagem nas competições. Mas as mulheres trans que estão em vantagem reclamam, né? Porque dane-se se você tá em desvantagem. Agora, se você tá em vantagem, querido, não pode não, querida. Baixa essa bola aí. Mas enfim, a galera tem mania de falar essas coisas. Só que, gente, nós estamos falando do Comitê Olímpico Internacional. Tem endocrinologistas trabalhando no Comitê Olímpico Internacional. Tem fisiologistas trabalhando, sabe? Tem, tipo, muitos médicos muito competentes trabalhando, porque é uma organização séria, grande, de renome. E a galera, tipo, que nunca estudou biologia direito na vida, quer saber mais do que o pessoal do Comitê Olímpico Internacional. Mas enfim, vamos rebater aqui algumas coisas dessas, né? Porque é isso que a gente gosta de fazer, rebater. Primeira coisa, dizem que a testosterona causa uma vantagem muito grande, então a mulher trans estaria no nível de um homem competindo com mulheres. Isso é mentira, porque a hormonização que é exigida de no mínimo 12 meses para que a mulher trans possa competir com as mulheres cisgênero, com e contra as mulheres cisgênero, acarreta em muita coisa no corpo dela. Diminui a musculatura, então vai ser muito mais difícil para essa mulher trans conseguir atingir uma musculatura adequada para o esporte ao qual ela estará competindo. Diminui a densidade óssea dela, tanto que é muito comum mulheres trans terem que tomar cápsulas de reposição de cálcio. Eu mesma tomo complemento vitamínico, porque na minha família já tem histórico de osteoporose, eu não quero ter osteoporose, né? Então, eu tomo ali um complemento vitamínico que tem entre eles cálcio a mais, porque senão eu sei que no futuro eu vou ter osteoporose. Se eu não tomar, é praticamente certeza. E também, o bloqueio de testosterona causa uma fadiga maior na mulher trans. Então, assim, se ela estava acostumada já a se exercitar daquele jeito, ela começou a se hormonizar, começou a bloquear a testosterona, ela vai descansar mais rápido, ela vai estar mais fraca, ela vai ter que basicamente reaprender a jogar. Porque o jeito que ela jogava antes de se hormonizar não vai mais servir para ela, não vai conseguir bater na bola com a mesma força, né? No caso da jogadora de vôlei. Gente, eu esqueci o nome dela porque eu realmente sou muito ruim, acho que é Tiffany. No caso de uma jogadora de vôlei trans, se ela batia na bola antes da humanização com uma força, depois da humanização, ela vai bater muito mais fraco, porque ela tá bloqueando a testosterona dela. O treinamento dela vai ser diferente, tudo vai ser diferente. Ela não vai conseguir atingir o mesmo nível de força que ela atingia antes. Ela não vai conseguir atingir o mesmo fôlego que ela atingia antes. E ela vai ter que tomar muito mais cuidado com os ossos dela do que ela tomava antes. Então não é como se fosse um homem ali cisgênero competindo com um monte de mulher cisgênero. Não, é uma mulher trans competindo com mulheres cisgênero. Fogos. Não sei porquê, se hoje é dia 6 não deveria estar tendo fogos. Eu acho que hoje é dia 6. Hoje é dia 6. Aí temos a outra coisa, outro argumento que as pessoas adoram usar. Ai, mas e tudo que ela ganhou de característica física masculina antes de ela se hormonizar? Isso não causa uma vantagem muito grande para ela? Porque, assim, homens têm ombros mais largos do que as mulheres.
Homens têm alturas mais elevadas do que as mulheres. Homens têm uma estrutura óssea diferente de mulheres. Isso vai causar uma vantagem para ela no esporte. Então, é que vai depender de algumas coisas. Primeiro, de quando que ela começou a se hormonizar, porque se ela começou a se hormonizar quando ela era muito novinha, sei lá, né, começou a bloquear a testosterona assim, queria entrar na puberdade, que é o mais indicado a se fazer, inclusive, com pessoas trans. Ela não vai ter desenvolvido essas características masculinas secundárias que causariam uma vantagem para ela em uma competição física, em uma competição esportiva. Não vai. E outra coisa vai depender também da biologia dela mesma, porque, gente, eu comecei a me hormonizar com 24 anos de idade. E as pessoas me olham na rua e, tipo, eu tenho os ombros um pouco largos, sim, mas, tipo, não tem uma estrutura física tão masculina assim, sabe? Um monte de mulher trans também, então vai depender da biologia dela. Geralmente, por ser uma pessoa esportista, ela vai ter desenvolvido, sim, a parte de musculatura dela, de ossos, muito mais do que eu, né, que comecei a transição com 24 anos, mas era sedentária pra caramba. Mas aí a gente entra numa questão muito interessante, que é de que no esporte, sempre existiu pessoas que tinham vantagens sobre as outras. Michael Phelps, por exemplo. Michael Phelps é aquele nadador estadunidense que ganha muitas medalhas para os Estados Unidos, que sempre que ele compete, ele dá na cara de todos os outros nadadores, enfim. Michael Phelps tem uma vantagem física que dá a ele essa possibilidade de sempre se destacar muito no esporte que ele faz, que é natação. Ele tem os membros superiores, os braços, mais longos do que o que seria esperado para um homem, da idade dele, enfim, e da altura dele. Ele tem 1,93 de altura, se não me engano. E ele tem os braços bem alongados mesmo, tipo, é desproporcional ao corpo dele. E ele tem o tronco muito mais desenvolvido também do que outros nadadores. Então ele tem os braços maiores e um tronco mais desenvolvido do que os outros nadadores. Isso confere a Michael Phelps uma vantagem sobre os outros nadadores. Mas a gente não vê ninguém pedindo para que o Michael Phelps seja retirado das competições por ele ter uma vantagem sobre os outros. Não, pelo contrário, as pessoas ovacionam Michael Phelps. Outra vantagem anatômica, os quenianos. A gente sabe que quando tem uma competição de corrida nos Jogos Olímpicos, geralmente quem vence é um queniano. Por que isso acontece? Porque os quenianos, eles têm na ossatura deles uma maior leveza. Não é que os ossos deles são frágeis, não, mas os ossos deles têm uma maior leveza, eles têm uma anatomia física que confere a eles muita, não é pouca, e confere a eles muita vantagem sobre os outros competidores, porque eles têm um corpo naturalmente mais esguio, eles têm um calcanhar de Aquiles, eles têm um calcanhar mais forte do que o calcanhar de outras pessoas, enfim, é mais grosso, é maior, e eles têm, tipo, uma estrutura óssea que dá a eles uma vantagem aerodinâmica ali, que na corrida, gente, eles deixam os outros no chinelo. Não vejo as pessoas falando que deveriam proibir os quenianos de competir. Pelo contrário, a gente acha o máximo quando vê eles correndo e deixando os outros comendo poeira. E outra, pessoas que moram em uma altitude elevada, elas têm uma vantagem sobre pessoas que moram em uma altitude mais baixa, mais a nível do mar. Porque quem mora numa altitude elevada convive com o ar rarefeito. Se essa pessoa convive com o ar rarefeito, com menos ar do que quem está no nível do mar, essa pessoa vai ter um treinamento ali que vai, enfim, garantir para ela mais resistência ao ar rarefeito. Então, quando essa pessoa que mora em um país que tem uma longitude mais elevada vai competir com alguém que mora numa latitude mais baixa, a pessoa que está acostumada com pouco ar, quando ela vai para um lugar que tem muito ar, tipo o Brasil, ela consegue jogar muito melhor do que quem está já acostumado com esse clima, porque ela vai ter mais ar. Ela vai conseguir puxar muito mais ar do que os jogadores que já são daqui, entende? Assim como também quando jogadores que moram em baixas altitudes vão jogar com pessoas que moram em altas altitudes, no país dessas pessoas que moram em altas altitudes, cara, aí as pessoas se ferram bastante. Os brasileiros, vou usar brasileiro muito como exemplo, né? Brasileiro que vai jogar em um país de alta altitude, é meio difícil falar isso, ele tem vantagem enorme naquela competição, porque, cara, até ele se acostumar a jogar ali, mesmo quando ele se acostumar a jogar ali, ele não vai conseguir
ter o mesmo desempenho na absorção de ar que uma pessoa que nasceu naquele país com pouco ar tem. Então, assim, é uma vantagem absurda que essas pessoas que nascem em países com uma altitude elevada, em países que têm o ar mais rarefeito, têm sobre pessoas que sempre tiveram ar ali à sua disposição. Então, assim, são vantagens. Jogadores da NBA, cara, a gente não tem um limite de altura na NBA. Então tem jogadores ali que tem 2,10 m de altura jogando contra outros que têm 1,88 m. O que é mais alto vai ter uma vantagem absurda e a gente não vê a galera tentando barrar isso. Então por que quando se trata de mulheres trans, tem essa dificuldade toda de aceitar que elas podem jogar com as outras mulheres? A gente sabe, né? Na verdade a gente sabe o motivo disso. O motivo disso é a nossa famigerada e horrível transfobia, né? A gente sabe que é por isso. Porque se fosse a questão de vantagem, né? Ai não, mas elas têm vantagem, a gente teria que reclamar de todo competidor esportivo que tivesse vantagem sobre outro. Era para essa discussão também ser a mesma ali quanto aos homens trans. Era para estarem reclamando, pô, mas vai colocar o homem trans ali jogando contra os outros caras que são muito mais altos do que ele, que são muito, sei lá, mais fortes do que ele. Não necessariamente são, né? Mas enfim. Era pra ter essa reclamação também, né? E tipo, de querer proteger os homens trans de jogarem esportes com homens cisgênero, de se machucarem com homens cisgênero. E, gente, eu vou deixar aqui um esquema mostrando o Michael Phelps, como ele realmente é desproporcional aos outros competidores e como isso dá uma vantagem pra ele. Olha aí. Tá aqui. E vou mostrar também uma foto da Fallon Fox, que, nossa, a Fallon Fox é a que mais sofre, assim. Ela sofre muito mesmo porque ela é lutadora, né? Acho que ela é lutadora de MMA, se não me engano. Então, assim, as pessoas adoram dizer que é homem batendo nas mulheres. Sendo que a Fallon Fox, ela tem, se não me engano, 5 vitórias e 1 derrota. Ela perdeu para uma mulher cisgênero. Então, aí, ó, gente, né? Se ela tivesse tanta vantagem, assim, sobre as mulheres cisgênero, ela não teria perdido para nenhuma mulher cisgênero nunca. Nunca mesmo. A gente tem aí competidoras cisgênero que são invictas. A Fallon Fox já teve uma derrota. E também a Fallon Fox, assim como todos e todas as atletas transexuais, passam por exames endocrinológicos de rotina para assegurar o nível de testosterona dessas pessoas, assim como acontece também com pessoas cisgênero. Enfim, tá aqui uma foto da Fallon Fox com uma outra competidora de MMA também, que eu não sei o nome dela, porque, gente, eu não sei nada de MMA, eu não assisto MMA. Mas, enfim, tá aí foto das duas para vocês verem. Olhem essa foto e me digam se tem tanta diferença assim na estrutura física da Fallon Fox para dessa outra mulher. Que essa outra mulher é cisgênero, inclusive essa mulher tem o braço mais forte do que o da Fallon Fox, né? Podemos ver aí na imagem. E assim, nós temos dentro do meio cisgênero, né? Dentro das pessoas cisgênero, inúmeras pessoas que possuem inúmeras vantagens. Gente, tem mulheres cisgênero que elas produzem naturalmente quantidades elevadas de testosterona. E tanto que algumas delas, para poder competir no COI, elas têm que abaixar a testosterona delas, que é produzida naturalmente, porque elas têm que se adequar ali ao nível máximo de testosterona que o COI exige. E se vocês querem saber mais do que os endocrinologistas e os demais médicos do Comitê Olímpico Internacional, aí, gente, né? Vocês podem acreditar no que vocês quiserem. Tem gente que acredita até que a Terra é plana e que vacina causa autismo, então, né? Quem precisa acreditar na ciência, não é mesmo? Só para esclarecer que eu fui sarcástica nessa última frase, tá? Porque todo mundo deveria acreditar na ciência, sim. A gente precisa usar um pouco de lógica nos nossos raciocínios, né? Porque o Comitê Olímpico Internacional não iria sujar o nome deles para poder ser mais inclusivo. Não iriam fazer isso, gente. Vocês acham que eles queriam fazer isso? Não iriam. Não iria. Eles poderiam muito bem ter mantido as regras que eles tinham desde 2004 para pessoas trans. Só que eles viram que as regras não condiziam mais com os estudos que a gente tem hoje em dia. Então, né? Parem de ser chatos. Talvez eu tenha sido um pouco amarga demais nesse vídeo, mas é porque realmente essa polêmica vem todo ano, ela vem o tempo todo. Ano que vem, se pá, ainda nesse ano, esse assunto vai voltar a aparecer, vai ter mais gente falando merda, vão aparecer aí uns médicos reacionários querendo saber mais do que a galera que estuda muito sobre isso, vai aparecer atleta transfóbica falando merda,
vai aparecer, porque sempre aparece, todo ano aparece. Às vezes aparece mais de uma vez no ano. Então, né, só a gente esperar aí que daqui a pouco essa polêmica volta de novo, mas acho que eu não vou ter saco pra fazer vídeo sobre isso de novo, não. Tem umas matérias que eu vou deixar aqui embaixo, vão ser poucas matérias, porque eu realmente fiquei com preguiça de pesquisar tanto. Eu já fiz essa pesquisa muito a fundo no ano passado, que eu fiz um texto enorme no meu Facebook falando sobre isso, mas dessa vez eu tava realmente com preguiça, tô me recuperando de uma cirurgia, então, não tive saco pra procurar tanta fonte assim. Mas tem uns textos aqui legais, tem um texto do Neto Lucon que ele destrincha muito bem tudo isso que eu falei aqui, e ele fala mais coisa ainda no texto. Tem um texto falando sobre essa decisão do COI, tem texto falando sobre a jogadora, tem uns textos legais aqui, só não tem texto de gente transfóbica porque eu não vou dar ibope pra esse povo. Então deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo, compartilha aí com as pessoas que você acha que precisam desse tipo de informação, que é muita gente pelo visto. E comenta o que você quiser aí, se for comentário desrespeitoso eu vou ignorar, porque não sou obrigada. E se inscreva no canal, gente. Vai aí, ó, se inscreve, o canal tá começando agora, mas vamos se inscrevendo e divulgando, porque vai ser legal se esse canal crescer. Sei que não vai crescer muito, mas vai ser legal se crescer pelo menos um pouquinho ali. Então, é isso, até a próxima. E aqui, ó, bem aqui, ó, do meu ladinho vai estar aparecendo um card para você clicar e ir pro vídeo que eu falei sobre os efeitos da hormonoterapia em mulheres trans. Vai lá que vai ser um bom complemento para esse vídeo aqui. E até a próxima!